Aí, deste projeto de engenharia, aí eu já tenho muito bem classificado quais são os meus tipos de risco, pessoal. Aí a gente vai tentar agora criar, então, qual que é o modelo, qual que é a técnica que a gente vai utilizar para promover essa contenção. Tá? E aí, gente, tem N técnicas, tá? Tem N técnicas. A gente tem solo grampeado, terra armada, gabiões, né? Creep wall, muros de arrimos, retaludamento, aterro reforçado. Né? Então, eu separei algumas para vocês aqui, no qual eu já trabalhei, tá? Já orcei, já executei, tá? Que a minha ideia dentro aqui desse aulão aberto hoje é falar. Primeiro, engenharia civil, você não pode falar não, tecnicamente. Primeiro ponto. Não existe um não para engenharia hoje. Né? Eu fico, às vezes eu vou dar consultoria em alguns órgãos públicos, ou fazer um bate-papo de roda técnica, e é muito nítido, cara. Aí eu tô vendo o Juan já falando aqui, né, cara? Já vou aproveitar, vou ler aqui, já falar um boa noite para Ingrid também. Deixa eu pegar esse gancho do Juan, que eu acho que vai encaixar no meu contexto aqui, ó. Faço reunião para prefeituras e encontro uma certa dificuldade e como colocar itens que o município deve fazer com mitigação. Minha mesma dificuldade, mesma. Os caras são mais simples que esse da imagem que deram medo. É isso mesmo. É o ponto que eu quero chegar aqui, Juan, nessa aula. Não dá, gente, desculpa, para um município ou para a engenharia do município falar que não consegue fazer. A gente, uma coisa é fato, a gente pode barrar nas questões financeiras, ok? Porque são obras caras e tudo mais. Agora, gente, você não pode logo de cara já falar que não dá para fazer. É inadmissível, vou parafrasear aqui meu amigo Alessandro, que trabalha comigo, é inadmissível o engenheiro civil falar que não dá. Eu posso falar que é caro, né? Eu posso falar que demora, mas que não tem jeito para conter, desculpa. Eu vou mostrar para vocês aqui exemplos, tá bom? Vamos de base, né? Eu tenho norma técnica, eu tenho norma de projeto geotécnico, eu tenho norma para estabilidade de encostas, né? Eu tenho norma de projeto de execução de fundação, ensaio de solo, né? Materiais metálicos, emprego de aterros, projetos de... Eu tenho normatização para isso. E nós, engenheiros civis, fizemos, né? Bem ou mal na faculdade, fizemos mecânica de solos, fizemos geotecnia, né? Fizemos hidrologia, drenagem. Nós tivemos essas aulas, é lógico. Que ao andar da carruagem da nossa produção, a gente vai se encaixando e a gente vai trabalhando nesses pontos, né, pessoal? Mas, primeiro, eu tenho norma para isso. Eu tenho como fazer isso, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos trazer alguns exemplos aqui que eu quero discutir com vocês, depois eu quero trazer exemplos práticos que foram feitos. Para não falar, beleza, o professor pegou lá um referencial bibliográfico, mas nunca ninguém aplicou. Então eu vou mostrar no final que dá para aplicar o rolê, beleza? Solo grampeado. Vamos de solo grampeado, pessoal? Vamos de solo grampeado? Por que a gente precisa entender um pouquinho disso? Né? O que é um solo grampeado? Né? Nada mais é que é uma técnica eficaz, primeiro, né? Que diz respeito ao reforço do solo no local, né? Tá? Com a situação que ele está lá, beleza? Basicamente, a gente vai trabalhar com saludes naturais, tá? E aí, pessoal, quando eu falo grampear, eu vou grampear mesmo, tá? Eu vou grampear, beleza? Então, imagina que eu tenho um talude e eu vou fazer inserções de grampo, que são hastes metálicas, neste solo, vou fazer perfurações, vou colocar uma tela de proteção nisso, ou seja, eu estou contendo, lembra? Conter, estou contendo isso, e eu vou criar uma armadura de concreto ali, tá? Por quê, pessoal? Vamos entender tecnicamente como que funciona. Qual que é o meu papel quando eu estou falando de geotecnia? É evitar que aquele maciço se movimente. É isso. Porque se aquele maciço movimentar, ele vai abrir fissuras, fendas, ele vai deslizar. Estou preparando para vocês uma aula depois dessa daqui, é que a agenda de live está fechadinha até maio já, mas eu vou tentar encaixar numa quinta-feira sobre os tipos de movimentação de solo, né? Então a gente vai ter vários tipos de movimentação de solo para a gente entender como esse meu solo vai trabalhar, tá? Isso aparece lá no laudo. Aqui eu já tenho risco, tá? Então eu vou fazer uma capa de proteção, certo? Olha lá, né? Eu vou fazer esses inserts aqui, então. Eu vou jatear concreto lá, a gente vai chamar, tecnicamente, a gente chama de chumbadores. Esses chumbadores ali vão conter, então, qualquer deslizamento, certo? Outro ponto importante é a drenagem das contenções, tá?
Porque eu vou ter uma umidade natural desse solo, então eu preciso promover também as drenagens. Ou seja, o solo seco pesa uma coisa, o solo molhado pesa. Então, quando eu faço o meu cálculo, pessoal, eu tenho que, de uma certa forma, secar esse solo, né? E eu vou fazer isso por meio de drenagem. Tá? Então, os pontos de drenagem também são fundamentais para que eu não tenha um peso maior nesse meu solo. Tá? Então, o solo grampeado, pessoal, é uma técnica então, de chumbadores, beleza? E essa técnica aí vai criar raízes dentro, ele vai conter isso para mim, então. Tá? Terra armada. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui no solo grampeado, que eu queria fazer uma referência. Vocês já viram, quando a gente fala, meu, ainda bem que tinha essas árvores com raiz aqui e segurou o solo? Então, raiz nada mais é que um chumbador natural. Que um chumbador natural. Então, quando eu vejo, às vezes, o pessoal, e aí a gente tem que fazer um trabalho social também, naquele talude, tirando as árvores, tirando as gramas, deixando ele em solo só apenas, pessoal, o que ele está fazendo quando ele está tirando essa árvore? Ele está tirando esse grampeamento natural do solo. Né? Porque a raiz ela percola no solo e ela forma engaixes lá dentro que ajuda a segurar esse solo. Né? Então, o que nós, homens, fizemos? Pegamos essa mesma ideia da técnica e criamos elementos, são chumbadores. Mas quando você tem um talude com árvore, gramado, com toda uma estrutura, ele tem a proteção, né? Então ele está protegido aquilo, a gente tem uma estabilidade natural dele. Quando a gente não tem, a gente pode promover esse solo grampeado. E a gente gostou muito do solo grampeado em túnel, a gente gosta de solo grampeado, por exemplo, para fazer as ampliações de estradas hoje, né? Então é muito importante a gente trazer e relembrar. Está indo para as estradas, está vendo obra hoje, é solo grampeado. Né? Porque se eu não tenho um solo grampeado, eu vou ter que fazer o taludamento, que a gente vai falar um pouquinho dele lá na frente. O talude ele tem um ângulo, né, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui. O talude ele tem um ângulo. Então, dependendo da inclinação que for, eu perdi toda essa área aqui. Olha só que intervenção. Quando eu faço um solo grampeado, eu posso ter algo assim, que eu vou grampear e vou conter. Então, fisicamente, o espaço é importante, tá? Vamos lá. Terra armada. Quem nunca viu uma terra armada, pessoal? Terra armada é uma técnica vinculada com a questões de pré-moldado, pré-fabricados, que são essas peças, né, de quebra-cabeça aqui, que vai trabalhar, pessoal. Então, usando o sistema de compressão, ou seja, eu vou fazer um aterro disso, eu vou movimentar a parte geometricamente, eu vou criar um elemento ali e eu vou aterrar basicamente um caixão de terra que a gente vai fazer, tá? Já viram essa movimentação em estradas, criar viaduto, é tudo terra armada, né? Então, eles são modelos pré-moldados, pessoal. E desse pré-moldado, reparem aí que ele tem uns fios, uns cabos, uma estrutura que passa, né? Porque ele vai segurar a placa e eu vou jogar terra. Então, quando eu estou jogando terra aqui, o que a terra está fazendo? Ela está flexionando esses cabeamentos, essa estrutura aqui, mantendo a minha parede de concreto sempre fixa. Né? Então, é um contraventamento que a gente vai fazer. Então, eu tenho esses cabos que estão passando aí e repara que eles vão sendo aterrados. Com isso, eu tenho um caixote, pessoal, muito bem fechado, né? Resistindo à tração interna ali. Né? Então, eu estou fazendo um caixotão. Posso utilizar isso em obra de Horb? Posso também, pessoal, sem problema nenhum. Mas lembrando que eu vou precisar de área de aterro. Né? Então, lembre-se, né? Eu não vou conseguir trabalhar diretamente com o meu talude natural, não dá. Né? Então, Jonathan, eu não tenho espaço, mano. Vai ter que ser. É o que eu tenho. Então, eu vou cobrir o talude natural. E aí, solo grampeado. Primeira opção, uma das. Tá? Jonathan, eu até tenho um espaço, eu preciso acertar o platô aqui em cima. Opa, se eu consigo ter um afastamento aqui, promover esse aterro, opa, por que não pensar numa terra armada? Né? Por que não pensar num painelzão de terra armada? Né? E aí, o nosso xodozinho. Por que o nosso xodozinho? Primeiro, obra barata. Alô, órgão público, vamos fazer licitação, órgão público. Vamos contratar aí metros cúbicos de gabião, pregão, vamos fazer tomada de preço. Vamos licitar, gabião. Pelo amor de Deus, é a obra mais barata que tem, órgão público. E resolve, gente. O gabião, sim, é uma obra barata, pessoal. Tá? Porque quais são os elementos dele? A grade de arame e pedra, e rachão. É isso. Tecnicamente, resolve pra cacete, cara. Só que ele tem essa questão de você pensar num integral, de escadaria, né? Porque a gente vai estar contraventando. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou desenhando o talude ali, uma estrutura. Por que ele é bom?
drenante. Ele já drena, meu querido, né? Ele consegue drenar, ele consegue conter. Drenar e conter. E é barato, tá? Ele é barato, pessoal. Então, ele é em alguns lugares, o cestão, o gabião, mais usual a palavra gabião, é uma estrutura armada, flexível, drenante, né? E tem uma durabilidade maior, porque eu estou trabalhando com elementos naturais aqui, né? Então, estou trabalhando, criando elementos naturais, tá? E eu vou usar seixos ou pedras britadas. Olha só, pessoal, o bom do gabião é que eu posso trabalhar ele tanto na drenagem como na contenção de solo, né? Eu posso fazer a retificação do córrego se necessário, eu posso criar escadas hidráulicas se necessário, né? Eu consigo percolar. E aí, quer pensar no urbanismo bonito, eu consigo inserir ele no layout legal também, né? Eu fui para Recife e os gabiões, né, que faz as encostas são pintados, as pedras foram pintadas. Você trouxe ali uma vida, né? Para nós, engenheiro civil, que a gente gosta do cinza, mas se você for pensar numa questão urbana, social, você pode promover ali uma arquitetura tranquilamente, né? Para dar vida, na verdade, àquela área. Para nós, tecnicamente, resolve. Tá? Então, olha essa escada que bonita, olha essa escada drenante, hidráulica aqui, usando contenções laterais. Tá? Então, para o órgão público, e aí, Juan, a gente precisa realmente juntos quebrar a cabeça dessa galera, meu, é que a gente tem opções, as maiores opções e as opções mais baratas, muitas vezes, né? O que falta, gente, que eu estou percebendo, é muito, assim, é a boa vontade para resolver. Porque o pessoal acha que a REURB é de qualquer jeito, né? A gente tem ainda uma briga imensa para mostrar para os técnicos de município que a REURB é coisa séria. Não é brincadeira, pessoal. Tá? A gente está lidando com vidas aqui. Quem sabe, quem viu o que aconteceu em Santos lá, né? Com o deslizamento de solo que teve, que poderia ser previsto, que poderia ser incentivado as obras de contenção, né? E a gente sabe, tem monitoramento para isso, mas a gente brinca. A gente ainda está brincando com isso. Para mostrar um pouquinho de conhecimento, Jonathan também é cultura. Os gabiões, a gente copiou lá da antiguidade, dos muros de pedra. As grandes muralhas antigas, quando a gente tem o processo da migração do homem, né? Quando ele deixa de ser nômade ali, ele se fixa num local agora, né? A gente tem as primeiras estruturas de pedra, né? E aí, olha só que louco, né? A palavra provém do italiano, gabione, lógico que eu vou ter que falar essa palavra assim, gabione, porque se você não falar gabione fazendo assim, perde a graça, né? Que nada mais é que o aumentativo de gabia, que significa gaiola, né? Então, por que na Itália? Porque a gente tem aí a Itália como um dos berços, né, da expansão urbana, né? Então, lógico que os desenvolvimentos da tecnologia de pavimentação, drenagem, muros, tá no berço. Então, a gente trouxe aí os gabiões aí para a gente também, pessoal. E esse, já ouviram falar? Strip wall, hein? Não, fogueiras. Olha que interessante, pessoal. Usando o conceito de contraventamento. Vou de novo. Contraventamento inclinado, a gente faz estruturas que vão copiar o empuxo. Se vocês repararem, olha que imagem legal aqui. Do lado, eu tenho o gráfico de empuxo, tá? Tecnicamente falando, ou seja, a parte mais em cima, o empuxo menor, quanto mais eu vou afundando, maior é o meu empuxo. Natural, questão técnica, tá? Os sistemas creep wall, tal como todo qualquer sistema de contenção, ele tende a copiar o movimento de tensão que tem, né? Então, a gente faz um movimento de tensão muito parecido, que é para você criar o equilíbrio estrutural disso. E o creep out, pessoal, nada mais é que você contraventar as peças em formato de fogueira. Sabe quando você vai trabalhar, quando você vai em festa junina, que a galera monta a fogueira, dois assim, dois assim, dois assim, dois assim, e encosta, né? O sistema creep out é isso. Mas é lógico, a gente da engenharia, a gente meteu o louco, fizemos um pré-moldado, né? Olha que bacana essa estrutura aqui, pessoal. Então, ela é uma estrutura que ela tem uma montagem de contraventamento. Então, você pode ver eixos verticais, eixos horizontais. E aí você tem esse vazio mesmo. A ideia desse vazio é ser o trecho drenante, né? Aí você pode solo, gramar, trabalhar com berço de brita, né? Lastro de seixos rolados também, para criar esse elemento aqui, tá? Então, ele tem também a sua questão de montagem, ele não é reto, ele é inclinado, lembrando do empuxo. Repara que ele, aqui na minha mão, o empuxo, ele não tem a parte mais baixa, deixa eu ver, ele não tem a parte mais baixa, maior tensão. O que eu faço? Eu inclino ele ao contrário, tá vendo?
Então, eu estou repetindo ali uma força contrária do meu empuxo. Isso dá o equilíbrio de cargas. É por isso que a gente consegue conter aqui também, tá? Olha só que legal aqui, esse trecho de madeira. Quem gosta de filme, no meu caso, você pega aqueles filmes de faroeste, né, que os caras faziam aquelas cocheiras assim, para fazer os... Era de fazer com sistemas de Kripal, cara, que na verdade é sistemas de fogueira, tá? Muro de fogueira é a tradução literal para gente, tá? Mas serve muito bem também. E hoje a gente trabalha com as peças pré-moldadas. Beleza, pessoal? Vamos lá. Ah, o nosso chafariz, né? O nosso ziriguidum são os muros de arrimo. O problema, pessoal, dos muros de arrimo é que ele vai ter uma limitação quando a gente for tratar das obras de infra. Né? O muro de arrimo ele está mais para algo mais pontual. Né? Ah, eu estou com 2 unidades com risco ali, até uns 2 metros, 2,5 metros. Né? Posso fazer um muro de arrimo ali, um muro por flexão, um muro por gravidade. Né? A gente consegue tratar. Trazer isso para o âmbito do núcleo, por exemplo, é mais complicado, né? Porque ele vai ter essa limitação técnica aqui, então, tá? Mas por que eu estou trazendo um muro de arrimo? Porque às vezes algumas obras, pessoal, né, de alguns municípios, pode ser resolvido pelos muros de arrimo, né? É estruturas de pré-moldado, ou concreto armado moldado em loco, né? Que você vai promover, então, as questões da estruturação, mas não esqueçam, ele tem uma limitação de altura, sim, tá? Ele tem uma limitação, então isso pode... não vou dizer que ele pode ser um entrave, porque a gente vai precisar identificar exatamente qual é o risco que a gente vai ter que conter. E, de repente, ele pode ser uma opção. Por que eu sempre falo para minha equipe, pessoal, que a gente não pode ter cabeça fechada? Porque as coisas mudam muito rápido, né? E a gente tem que lembrar que todo mundo está fazendo reurb. Tem uma galera muito boa fazendo, tem gente que trabalha com um tipo de processo, outro com projeto diferenciado. Quando você tem essa troca de ideias, né? A gente chama como se a gente pudesse ter um comitê técnico realmente para discutir isso, pessoal, a gente pode o que fortalecer, né? Porque aí o cara fala assim: nossa, eu nunca pensei em usar gabião aqui, que também dá certo. Meu, eu nunca imaginei que daria para fazer uma cortina tirantada, um solo grampeado aqui. Quanto mais conhecimento a gente tiver, e aí vou falar para a gente aqui no meu caso, que eu sou um gestor público. Quanto mais conhecimento tiver, mais opção eu posso ter. Né? E se eu tenho mais opções, pessoal, mais briga eu vou fazer. Né? Eu sou briguento. Mais briga eu vou fazer. Porque, como que eu disse, é inadmissível em 2024 você falar que a engenharia não consegue resolver um problema. Porra, isso me dói. Isso me dói. Lembra, eu estou falando, resolver o problema. A gente sabe que tem a questão do custo, tem tudo isso é importante ter. Mas se você falar que não dá, tanto que eu sempre brinco, pessoal, dá? Dá, você tem dinheiro? O gestor vai investir? Né? O que eu mais escuto é quanto fica para fazer o gabião naquele trecho e quanto fica para remover as famílias. Porra, aí é difícil, né, gente? Isso ainda é um grande drama, que a gente trabalha com isso, acaba ouvindo diretamente. Lógico, pessoal, vai ter situações que vai compensar, tecnicamente mesmo, sem pensar muito, remover as famílias e promover uma outra unidade. Muitas vezes essas famílias não têm uma unidade com um certo grau de habitabilidade, não tem como levar o esgoto sanitário, tem outros fatores que a gente precisa analisar, né, para aí sim concluir um bom diagnóstico. Né? E falar, pô, vale a pena, botar para brigar, vamos lá. E tem situações que eu mesmo já me deparei e falei, gente, aqui, infelizmente, não dá para ter o esforço. Ah, eu vou conter o solo, bacana, mas depois eu não consigo fazer esgotamento sanitário, não consigo levar água, as unidades não consigo fazer uma melhoria habitacional, né, são muito precárias. Né? Então, isso é feeling, isso é jogo, isso é sensibilidade. Né? E a gente tem que ser, nós temos que ser sensíveis tecnicamente também. Né? Então, estar na nossa posição não é fácil, porque nossa posição é tomada de decisão. E para eu tomar uma decisão correta, eu quero que todas as cartas, e mais principalmente todos os problemas estejam na mesa. Né? Então, o que eu falo para a equipe? Traz o bodão mesmo e põe na sala. Porque se eu não tiver todos os problemas ali, eu não acho uma solução. Eu vou achar que estou super feliz que deu certo, na verdade, eu estou me boicotando aqui. Então, você, engenheiro civil, você arquiteto, você técnico, que está dentro da REURB, pessoal, me tragam todos os problemas. E eu só consigo ter todos os problemas fazendo um puta diagnóstico. Por isso que eu sou chato e falo,
faça um bom diagnóstico. Tragam todas as informações, tá? Que é por meio dela que eu consigo criar um planejamento estratégico, né? Olha lá, pessoal, uma outra opção para nós, mas aí eu vou voltar novamente, que eu preciso ter uma área, é o retaludamento, tá? O retaludamento é muito utilizado também, só que eu preciso ter espaço para isso. Por quê? Muitas vezes eu vou promover um corte a aterro, corte a aterro, corte a aterro, para criar essas estruturas de degrau, né? Então, eu vou criar aqui a estrutura, vejam, né? Tudo esse formatinho que a gente tem aqui de serrotinho, também é o gabiãozinho, porque são elementos que vão me dar, vão fortalecer a minha contenção, tá? O retaludamento é diferente, eu vou promover, então, um novo desenho dessa curva de nível, tá? Então, tecnicamente, eu vou promover um novo desenho, vou gramar, drenar, fazer todo o processo aí necessário para conter a parte de cima. Mas reparem, né, pessoal, eu preciso ter a área para promover o retaludamento. Muitas vezes a gente está com uma questão muito ocupada, né, muito adensada, e eu não consigo promover esse retaludamento, tá? Mas é uma técnica muito bem utilizada também, nós podemos trazer para a Reúno, pessoal. O aterro reforçado, ele vai lembrar muito também o solo grampeado, ele tem a mesma essência. Repare que ele tem uma tela, um geotêxtil, tá? Quando eu fui pro Peru, isso, pro Peru, a gente viu muito geotêxtil lá, né? Então, o geotêxtil é uma tela, realmente, tá certo? Que pode ser utilizada por chumbadores ou não, e você estica, né, essa tela lá, e depois, naturalmente, grama, um mato, isso cresce e forma uma película de proteção, pessoal, tá? Esse é um dos formatos. Tem um outro formato também para fazer o aterro reforçado, que é você esticar as telas geotêxtil, o aterram, com várias camadas, e você vai reforçando isso também. Então, quando a gente for pensar em aterro reforçado, eu vou começar a discutir um pouquinho com vocês como membrana geotêxtil, tela geotêxtil, né? Esses materiais que vieram também, de uma certa forma, a ajudar a contribuir no reforço, tá? Então, a gente pode... E aí, nesse caso, a gente muitas vezes não vai nem utilizar um chumbador. Eu não vou precisar grampear, mas eu vou precisar cobrir isso aqui, né? Então, repara que muitas vezes são fitas metálicas, fitas geotêxtil, que eu vou esticando, então, ou seja, eu passo... Imagina isso aqui, deixa eu pegar um trem aqui para a gente fazer. Deixa eu achar, achei um guardarapinho aqui, não posso estar comendo. Então, você imagina que eu tenho um talude, e aí eu pego a manta de texto, passo a manta de texto aqui até. Vem com a outra mantinha aqui até. Então, essa manta geotêxtil aqui vai ajudar a conter o talude, né?